Movimento Igreja Sem Política está aqui na Marcha para Jesus 2026. Estamos aqui manifestando contra esse evento. Viemos aqui com faixas, panfletos, para todos aqueles que se interessam, que veem as contradições desse evento, desse movimento. Nós viemos aqui trazer a conscientização da organização teológica que está no nosso site, que está disponibilizado no nosso site. E também, pastor, viemos ontem trazer nossa nota de repúdio, mas hoje aqui nós temos outro objetivo, que é entrevistar os participantes da marcha. Queria que o pastor primeiro falasse sobre os objetivos do movimento. Tá. Bom, em estatuto a gente assumiu a responsabilidade sobre esse tema política dentro da igreja, trazer a hermenêutica bíblica histórica do que Jesus foi em vida e ministério, se em algum momento ele foi político, tanto no sentido público como também no sentido partidário, porque agora estão fazendo até essa divisão. Não sei se você já viu essa oscilação entre eles ali para querer justificar um erro. Então, enfim, o movimento está aqui para cumprir isso, para levar o despertar dessa consciência para aquilo que Jesus foi messianicamente e historicamente, que há um contraste do que a igreja é hoje. Digamos, há uma ruptura desses elementos teológicos e bíblicos da igreja hoje com aquilo que ele foi lá atrás na história. Então, o objetivo do movimento é trazer essa consciência e agora, obviamente, fazer essas perguntas e trazer uma exposição para eles daquilo que eu apontei, para a questão da ignorância. Então, meio que a ignorância é uma coisa ali que está profunda e enraizada no protestantismo, no catolicismo, enfim, é um quadro generalizado ali de afastamento das escrituras agora. E o povo evangélico não pode muito, nesse momento agora, querer ser superior, dentro do cristianismo, porque eles estão pregando a mesma inferioridade intelectual e bíblica, mesma, compatível. Sim. Então, assim, a gente vai trazer essa exposição para quem vai estar nos assistindo aí na plataforma. Ótimo, pastor. E assim, nós já vemos as contradições, desde quando eles saíram lá da Estação da Luz, lá que eles começaram a marcha, nós já estava no trio elétrico lá, direita e esquerda, Já estava ali o PT também, pelo Jorge Messias, a direita pelo Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, e já há, pastor, essa contradição política ali, Um governo que eles tanto lutaram, que falam que é do mal, inclusive o Flávio Bolsonaro citou que é um governo do mal, que precisa ser expulso desse país, estava lá no trio elétrico, pastor. Ou seja, eles não têm nem argumento político, quanto mais ainda teológico. Quanto mais teológico, Bom, a gente começa pelo ponto que a gente vem sendo insistente na Marcha para Jesus, do que se trata a Marcha para Jesus. Ela é uma estrutura do Estado, ou seja, com reconhecimento de ela ser uma propriedade do Estado, não só cultural, como também política. Então, assim, o Estado financia essa estrutura para cumprir diretrizes. Ela precisa ser tanto ecumênica, artística, como também política. Então, para ela poder receber essa colaboração do Estado, ela precisa justificar esses gastos. Então, assim, seria muito estranho ela querer ser bíblica e messiânica. Ela precisa ser o quê? Política. A natureza dela é ser política, além de ecumênica, além de artística. Então, assim, e aí esse quadro de contradições do que eles, na verdade, vêm desenvolvendo em torno desse sistema e dessas estruturas, De muitas vezes até se posicionarem politicamente em favor de um partido, em favor de um candidato, e de repente, isso lá na frente, quando não dá certo, eles trocam isso, eles mudam. Então hoje nós temos aí uma contradição exata disso. Como que Deus pode oscilar em dois lados ao mesmo tempo? Como que ele pode mudar de parecer do que diz respeito ao caráter e vontade? E, obviamente, por isso que política não dá para se aplicar em teologia, porque existe essa variação, existe esse interesse, existe essa influência, certo? Política é o que a gente vem falando, política não tem moral, tem interesse, tem força. Então, veja, você fez um apontamento aqui. Então, alguns anos atrás, o candidato era o Bolsonaro na direita política, certo? A imagem dele se desgastou, ninguém mais sabe onde está esse cara. Exatamente. Levantaram um outro, que também é católico, certo? Que também se diz evangélico, está nos dois lados ao mesmo tempo. E detalhe, e vem discursando aquela pressãozinha, A direita tem que existir para a esquerda não dominar. Discursando isso, e agora aí no palco um candidato da esquerda para deixar claro para todo mundo, olha, esse discurso é para idiota. Exatamente. Porque como que eles podem dizer que eles vão derrubar o mal do governo se um pedaço do mal desse governo da esquerda está aí com eles hoje? Então assim, Laís, só não enxerga quem não quer. Mas assim, o papel do movimento não é discutir política e nem esses lados políticos. É trazer para o povo exatamente o seguinte, olha pessoal, não dá para colocar a imutabilidade de Deus
na política, nem no que diz respeito doutrina e história, também no que diz respeito à questão do caráter. Porque o caráter divino, ele não tem variações. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Então não há mutações, não há variações. Deus, ele é sempre o mesmo, ele é o eu sou. Como é que você vai colocar Jesus numa coisa dessa? Numa bagaça dessa? Então a marcha para Jesus não é para Jesus, é marcha do Estado. Certo. E política é isso. Uma hora está de um lado, uma hora está de outro. Então a gente vai fazer as entrevistas, vamos trazer, né, essa decepção para a plataforma, vocês vão ouvir cada besteira, mas o objetivo do movimento realmente é expressar essa tristeza. Sim. De ver que a situação do povo é essa. Eles não conhecem Bíblia, não conhecem doutrina, não conhecem nada da Escritura. Eles só seguem a igreja e o líder. Este rebanho é de mercenários, este rebanho é de mercenários. Dobre os joelhos, temos seus mercenários. O movimento Igreja Sem Política, o movimento não é uma igreja. Certo. É um movimento organizado para trazer para o debate política na igreja os princípios históricos e messiânicos de Jesus, tá? Que definem que ele em momento nenhum foi político, nem no sentido de gestão pública, nem também no sentido de gestão, no sentido político partidário, tá? E também não discipulou e nem disciplinou seus discípulos a exercerem cargos públicos, entrarem para o Estado na época como uma vocação chamada redentivo. Fazendo esses levantamentos, o movimento define o quê? Que a igreja é um instrumento exclusivo e fiel a ele, certo. E que ela não pode estar unida nem ao Estado, nem nada que se relaciona à política, porque ela fere o princípio. Tá? A sua opinião, né? Você conhece isso. a Bíblia? Eu conheço. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem política. Então me explica. De Gênesis e Apocalipse. Então não, mas me política. explica. Rei Davi. O que é política para você? Governo. Tudo aquilo Tá. que está governando. Então, mas em que momento Deus atuou dentro de um Estado? Deus criou tudo. Então Não. ele criou também as autoridades políticas, ele criou também Mas onde os está reis, escrito? os governos, ele Onde isso está dividiu escrito? as terras. Mas aonde está escrito? Na Bíblia. Na Tá, mas Bíblia me tem, dá um inclusive, exemplo. toda a separação Então por que dos Jesus não exerceu? Ele essa exerceu função? tanto que ele passou Em que de momento? local em local, onde ele morava, onde ele nasceu, ele passou de bairros, de tribos, de trabalhos. Ele Então, foi para fazendo você existir na sociedade ali, trabalho. É muito claro que tinha política na Bíblia. existir ali na sociedade, ele foi político? Sim. Mas então você tem que entender melhor o que é o termo político. Eu acho que você tinha que entender melhor o que é a Bíblia. Não, pra não. depois você A Bíblia, julgar Jesus então, a Cristo, definição tudo que ele fez. messiânica dele é igual para todos. Eu falei para você aqui, qual que é a informação histórica dele? Ele não usou o Estado em nenhum momento para cumprir finalidade. Mas ele ia de frente com quem era a autoridade naquele momento. Isso torna ele um político? Torna ele político. Tanto que ele tinha um povo aí Então em tá volta bom. dele. Então Ele tinha os apóstolos, se ele foi político para trazer essa crítica ali, como você está falando, ele não deveria então assumir a reforma? Não, porque ele não foi destinado Como é que para ele isso. deixa de ser político? Ele Porque foi ele trouxe uma destinado, crítica, Ele ele- até se entregou numa cruz. Então, Ele se mas eu não entregou cheguei lá dentro do ainda. projeto. Não cheguei lá ainda. Você está querendo tornar Jesus uma ação política pública. Não, eu tô falando que ele nasceu dentro de um conceito histórico, Então, onde ok. existia governo, onde existia política, onde Então, existia pelo todo fato dele ter se uma encarnado separação. ali e feito esses levantamentos bíblicos, E ter princípios, se levantado redentivos. até contra aquele governo na época, que era um governo, né? Então, para ele ser contrário. político, ele deveria ter assumido então a reforma do sistema. Não, porque não foi isso que Deus destinou para Então ele ele. não pode ser político, você tem que Por que entender não? melhor o termo. Não, você que tem que entender melhor a Bíblia. Então me ensina. Tô te falando, lá na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, em todos os capítulos tem governador, tem separação de Mas terras, pela vontade tem do aquele, homem, não tem pela tal. vontade divina. Mas- Em que momento Deus Mas instituiu criou reis? tudo, Deus criou Então o me céu mostra. e a terra. Então vamos lá. Deus criou o céu Mas não e a criou o terra. Estado. Não, mas ele criou o céu e a terra. E o que isso Ele tem a criou ver? todas as Então ele divisões, criou, ele virou criou político as também? políticas, ele criou os bairros, ele criou as nações, ele criou tudo. Por que dividiu em nações? Mas ele criou o Estado, Por que ele que eu sou instituiu o brasileira? Estado? Por que isso aconteceu lá em Israel? Tá. Porque ele Então eu dividiu posso tudo em políticas, seguir na sua lógica. Pode. Então Deus vai ser culpado pela corrupção, porque se ele criou e Sim, está assim, tá Deus vai ser escrito culpado? Todos aqueles que são governantes são erguidos por Deus. Deus Então ele é permite. culpado? Sim, existe a vontade permissiva do Senhor. Em Deuteronômio tem uma palavra que fala que existe a vontade permissiva. As nossas transgressões, Então ele é os culpado da nossos morte do pecados. filho, da Sim, crucificação sim, dele? Sim.
Ele escolheu ele para se Caramba! entregar na Escuta cruz isso aí, pra Jesus. nos salvar. Caraca, ele é entregou naquela culpado. cruz. Então a Ele crucificação não é culpado, dele... Ele definiu que ele ia se entregar na cruz pelos nossos pecados. Então a definição lá já não é mais expiatória e redentiva. É para alimentar uma política de época. Ele se entregou para uma política de época. Ele se entregou, ele abriu os braços. Bom, vou respeitar a dele, sua opinião. Naquela época. Eu já ouvi o suficiente de você. Prazer. Eu queria saber qual a sua opinião da política dentro da igreja. Se você aceita ela ou se... Não, pode dar sua opinião. Mas dá sua opinião. Se você aceita ela ou não. Não, Não aceita? Não. Você sabia que a Marcha para Jesus ela é um patrimônio do Estado? dentro da igreja não, fora Ok. sim. Mas você sabia que a Marcha para Jesus ela é um patrimônio do Estado? Ah, E financiada pelo Estado? Para atender diretrizes políticas? Ela precisa ser ecumênica, artística então, e é porque política. muitos cristãos, eles fazem a política dentro da igreja e levam muito pro lado pessoal, entendeu? Ah. E traz muita política pela igreja e não traz a palavra de Deus. Tá. Eles confundem muito, então eu não concordo. Assim, mas você entende que a igreja está aí hoje? A igreja está aqui. Mas Certo. os políticos, geralmente na época de política, eles sempre vão para a igreja mais para pedir votos. Depois esquece de tudo aquilo. Então eu, minha parte, não concordo. Mas eu queria saber de você. Você é contra, Dentro da igreja, sim, trazer a política. mas está aqui hoje. Como explica isso? Não sei dizer. Eu só não aceito porque, pelo menos aonde eu moro, os políticos sempre vai pedir dinheiro, vai pedir votos, vai pedir isso e aquilo, depois some e deixa a gente, e a gente precisa... Mas isso é política. O duro é você ver a igreja metida nisso. Não, eu não concordo. O duro é você ver lá, ó, marcha para Jesus e não ser para Jesus, ser para o Estado. Não, eu não concordo, né? Entendi. Cada um tem a sua... Quem te deu essa camiseta? Eu comprei com meu Você dinheiro, comprou? porque foi na época da política e eles não me deram nada. Entendi. E eu fiz a campanha Então em tudo. hoje você veio, mas veio indignada. Não, eu não você vim consegue, indignada. Você Eu vim consegue adorar entender? a Deus, mas não Mas você em relação à consegue, política. mas você consegue Não, de entender? política, futebol, time não se discute. Mas você né? consegue entender que hoje seria um E nem lugar religião. errado para você adorar Cristo? Não, não seria um lugar A marcha errado. para Jesus? Seria um lugar certo para me adorar. Mesmo com esse cenário todo desconcertado e Eu adoro deformado? ao Senhor independente da política. Vai muito além eu adorar o Senhor. Não dependo de política para mim adorar o Senhor. Não dependo de vereador, de prefeito, de deputado. Eu adoro ao Senhor Jesus, Mas independente você de entende política. onde eu estou querendo chegar. Mas você está dentro de um Mas lugar, de um espaço que foi financiado para o Estado. Sim, mas Com acordos eu políticos não da igreja. dependo de nenhuma política para adorar a Deus. E você consegue ter consciência limpa mesmo assim? Sim, consigo. É que Jesus, em momento nenhum, ele foi político. É isso, Tá? parabéns. Eu queria saber da opinião do senhor desse cenário agora aí, com a direita e a esquerda aí em cima, com esses pastores, qual é a sua opinião? Minha opinião é o seguinte, né? Você não pode misturar igreja, seja qualquer igreja, e política. Porque se ganha o outro partido, você vai ter problema. Então aí o bolsonarismo, que infelizmente eu não sou nenhum nem outro, mas assim, esses caras também, boa parte roubou o Brasil, apoiou os estados do Trump, cometeu um aí que tá aí, tinha dinheiro dentro do guarda-roupa, 500 mil reais, o outro matou 700 mil pessoas, segundo país do mundo, de 200 países que mais matou gente. E o Hernandes, que eu conheço a igreja dele há mais de 20 anos, desde a época que tinha lá na Vila Mariana, ele começou a entrar com política junto com aquele outro da Assembleia de Deus. Aí destruiu a igreja, aí tem essa briga, esse ódio. Eu saí dessa igreja por causa disso. E o senhor está aqui por quê? Eu só vim assistir o culto, mas não entendi. a parte que eu acho que Pelo eu jeito está sendo indignado. eu saio daqui e vou votar porque assim, você pega o Tarcísio, ele é da extrema-direita e tal. Por que não chamou todos os 10 candidatos? Bolsonaro? Não, mas chama todo mundo. Chama lá os 10 candidatos e põe aí no palanque. Aí a gente direita e esquerda, tá aí. Direita e esquerda. Mas tem muita gente aí, esses caras não representam, infelizmente. Ok. É o extremismo. Não é, eu sou de direita também, mas não é a direita. A gente não apoia esses caras. Mas assim, não deve trazer ninguém de política. Por isso que a Renascer Então o senhor concorda que quebrou. Jesus não foi político? Não. E a igreja não deveria estar metida com Não, política? nem a igreja católica, que é a maior igreja do mundo, nem uma igreja evangélica, nenhuma, porque quando você elege o candidato, você vai lá e apoia aquele candidato. Se aquele candidato direito seu. E eu sou contra. O pessoal que apoia, infelizmente, a Renascer, que eu era favorável, mas quando ele usa a igreja para palanque de prefeito, governador e presidente, aí é mais bolsonarismo, cara, que eu vivi toda a política. Apoiar um cara que matou 700 mil, que fala que tirou o direito das empregadas domésticas, que deu jet ski, tirou imposto. Eu não vi um projeto desse cara, esse Flávio aí,
Agora, 62 milhões lá do cara, do banqueiro, do milionário, e o outro com dinheiro dentro da casa, e o outro que deu um golpe, que estava com dinheiro dentro do guarda-roupa. É uma corrupção Cara, que está na se você política. Mas o que é pior, a corrupção que está na política ou a corrupção que está dentro da igreja? Eu acho que os dois. Porque assim, é uma vergonha. Poderia ter livrado a igreja disso e não livrado. Não, se não sai ninguém, você respeita todo mundo. Cada um vota em quem quiser. Certo. Vai lá e vê, mas o cara que o Orlando está fazendo aí está destruindo a igreja dele. Ok. Mais uma destruição, infelizmente. Ok, não só agradeço. ela, a Assembleia de Deus lá do outro que fica Madureira, fazendo palanque. Madureira também faz. Valeu, Muito pessoal. obrigado aí. Deus Um abraço. abençoe. Eu queria saber qual a opinião do senhor sobre política dentro da igreja. O senhor concorda? Estou vendo que o senhor está todo Sou enfeitado José aí. Gerosso de Farias, né, moro na Zona Sul de São Paulo, né, e nunca isso deu certo, né, misturar política com religião, né, sou totalmente contra, né, não, isso não é certo, né, religião é religião, política é política, futebol é futebol, não pode misturar as coisas, né, então, eu sou totalmente contra falar de política num evento desse, né? Se é a marcha para Jesus, é a marcha para Jesus, não é para os políticos. Então você sabe que é uma marcha para o Estado, não para Jesus, né? É uma marcha para o Estado, né? Né? E eu sou totalmente contra, né, isso daí. Porque logo no começo da marcha, eu cheguei 8 horas da manhã aqui, ó, né? E daí já começa a falar governador, prefeito. Tem que falar de Jesus, tem que falar de Jesus, falar de Deus, né, pro povo. Ela não tem uma natureza evangelística nem bíblica. A natureza dela é política. O senhor reconhece isso, que a natureza ali é política? Eu reconheço que eles querem eleger, né, alguém, promover alguém, né, em nome de Jesus. Okay. Isso é totalmente errado. Não, se pedir voto para mim, não voto, não vou votar. Eu voto todas as eleições, voto direitinho. Então hoje o senhor está saindo daqui também indignado de ver Hoje esse eu estou palanque saindo, político eu estou indo aí. embora, era para ficar aí até as 8, 9 horas da Ok, noite. fechou. Eu estou indo embora logo agora porque eu não gostei, não gosto disso aí. Você é a favor da política dentro da igreja, sabendo que Jesus não foi político? Eu sou a favor do respeito. Eu sou a favor do respeito da opinião em relação a quem é a favor da política na igreja, que seja a favor da política. E quem é a favor de não ter política na igreja, que seja respeitável. Só isso. Mas, exemplo, a igreja sendo de Cristo, cabe opinião? Eu acho que a igreja não é dele? Eu acredito assim, a igreja, o papel principal da igreja é atrair as pessoas. Eu costumo falar que a igreja é uma bolha, é uma comunidade. O papel da igreja no século XXI é mostrar a outras bolhas que a nossa bolha é melhor. Como um participante, um morador de uma favela que nunca teve o conhecimento de jovens que estão libertos, que estão entendendo que não é ser preso que é servir a Jesus, e sim ser liberto, claro, com regras. Imagina esse jovem vindo para a nossa bolha. Para ter um espaço, tem que haver uma documentação, correto? Mas não seria certo as pessoas virem para Cristo e não para a igreja por meio da pregação? Mas assim, Hoje é um jovem... momento especial, por exemplo, se eu tivesse essa condição sim. de ter esse público e ter essa liberdade, eu ia pregar a palavra, eu ia evangelizar, eu ia fazer... Aonde? Tem um monte de político aí em cima aí, cara. Mas os políticos são evangélicos, meu querido. Não, são católicos. Mas a gente tem que respeitar. Então agora você está quebrando a unidade de Cristo, entendeu? A gente tem que respeitar. Mas a unidade de Cristo Mas entra onde aí? Me fala na Bíblia, se Jesus não respeitou. Jesus curou uma mulher cananeia, meu querido. Mas tudo bem, mas peraí. É uma mulher atípica da nossa religião, Concordo. meu querido. Me mostra ali na igreja dele, com os discípulos que ele formou, e se em algum momento as religiões estavam unidas lá. Tinha conversão, tinha arrependimento, e a maioria lá abandonava a sua religião para aceitar Cristo. Então você está querendo dizer o quê? Que a igreja ela agora é acolhedora e não mais evangelística? Eu vou falar um ponto de vista meu. O Teu. ponto de vista meu, assim, pelo pouco que eu não sou um leitor nato da Bíblia, eu acredito muito que toda disputa, ela vem de uma relação adâmica. E o papel de Cristo na nossa sociedade hoje é nos unir. E muitas vezes, quando a gente
quer levantar algo ou um assunto atípico, o que a gente está levantando é um relacionamento adâmico, quando na verdade Jesus chama para unificação. Como ele fez isso? Com o sangue dele. Só que muitas pessoas não entendem. Eu respeito a opinião de cada um de vocês. Quando Jesus entrou no templo, Mano, você conhece essa passagem? Sim, Ele entrou quando no Jesus templo, entrou no templo, requerendo sim. a autoridade dele Sim. e o que era de Deus. Ele quebrou a relação adâmica? se ele quebrou a relação adâmica... Não sei o que você está explicando aí, que Eu para tô mim você não falando entender. assim, ó, eu tô falando assim, ó, olha só, o papel de Jesus Cristo foi a unificação. Então, mas essa unificação foi baseada em através do política, sangue. ecumenismo ou isso no evangelho e na pregação? Eu acredito em exemplo. Jesus mostrou em exemplo o que era servir a ele. Jesus, ele lidou com vários tipos de pessoas. Jesus lidou com 12 pessoas de sistemas. Mas definiu que o evangelho é para aquele que crê, não para aquele que está unido. E aí? Mas o político não pode crer, meu querido? Não. Se ele crer, vai se sujeitar. Se ele crer, ele vai ter que obedecer o evangelho. Você acha que tem político que obedece o evangelho aí? Mas eu tenho que respeitar, meu querido. Não, eu concordo, mas eu tô falando assim, duas coisas são uma coisa, a outra é outra. Sim. Nós estamos falando do quê? De um princípio doutrinário. Sim. Se eu professo Jesus, eu tenho que estar debaixo da sujeição dele e da autoridade dele em obediência a ele. Essa sujeição não está aí. Então me mostra algum político aí que está debaixo da sujeição. Você respeita, mas o evangelho não. Mas, tipo, Porque vai condenar, ele vai separar o joio e o trigo, vai separar as ovelhas dos bodes, ele vai respeitar a pluralidade? Assim, Não vai. Ele vai julgar. E aí? Quem vai suportar esse juízo, esse julgamento aí? Eu falo por mim, cara. A marcha para Jesus é o acontecimento, mas é um acontecimento histórico na minha vida. Entendi. Mudou a minha vida. É importante para você. É importante para mim. Eu acredito que se não houvesse a intervenção política para isso acontecer, minha vida não seria transformada, cara. Então você... Espera aí, rapidinho, você falou, eu vou falar. Vai lá. Então, cara, eu respeito a sua opinião, ela tá totalmente respeitável. E eu amo você, mas eu acho que cada um na sociedade, ele tem o seu papel. E não cabe a mim, um mero adorador de Deus, questionar se o político é católico. Então você é mais político do que crente, né? Não, eu sou libertador. Eu sou libertado por Cristo. A marcha para Jesus, hoje, ela leva não só um comprometimento moral, político, mas extremamente doutrinário. Dizemos assim, que se nós formos levar em consideração tudo que Jesus foi na história, e a primeira igreja também foi, ela não tem nenhuma essência messiânica e bíblica. Ela é extremamente política. Tanto que é verdade que eu estou falando, que a Marcha para Jesus é reconhecida como um patrimônio do Estado, no seu sentido cultural, no seu sentido político, no seu sentido artístico. O Estado financia porque ela cumpre diretrizes. Eu queria saber de você, qual a sua opinião? Você é cristão? Sou cristão. Ok. Qual a sua opinião a respeito, sabendo disso tudo que eu te falei, que é fato, estar aqui hoje, nesse evento, como cristão, o que você tem para me dizer? Bom, como um cristão, uma coisa que eu tenho para dizer é, tudo vai da intenção. Eu entendo que a marcha hoje, ela tem aí seus diversos movimentos e dentro desses movimentos tem alguns movimentos políticos sim, mas a intenção das pessoas estarem aqui, elas estão aqui para louvar, para agradecer, ou elas estão aqui para ver quem que elas vão voltar. Então acho que qualquer tipo de show, qualquer tipo de evento, o que importa para as pessoas não é nem o que está sendo falado ali sobre a política e tudo mais, mas é sobre a intenção dela. E falando um pouco sobre a Bíblia, Jesus realmente não levantou nenhum tipo de bandeira política, isso eu concordo. Mas José de Arimateia, ele era um político. E se não fosse por ele, o corpo de Jesus não teria sido saído da cruz. O corpo dele não teria sido embalsamado. Então, ou seja, teve alguém sim, que naquela época, fazendo uma boa política, conseguiu nos ajudar para que o corpo do nosso Senhor não fosse maltratado mais do que já tinha sido. Tudo bem que hoje as pessoas, infelizmente, elas esqueceram desse fato, né? E foi um fato histórico, e elas simplesmente acabam levando mais para um ponto mais egocêntrico. Mas eu ainda assim entendo que ela é hoje necessária a política, porque graças a José de Arimateia, o corpo do nosso Senhor Jesus, ele pôde ter sido guardado, ter sido até conservado.
Você sabe que o José de Arimateia não foi discípulo, né? Ele não foi discípulo. Então, primeiro ponto. E também não tem autoridade para definir o certo e o errado da fé, né? Sim. Mas você citou ele. Sim, porque ele não foi discípulo. Ele cumpriu a profecia, mas ele não foi parte da cúpula Mas da o orientação do interessante discipulado. é que muitas pessoas que não foram discípulo, muitas pessoas que não foram chamadas, elas tiveram uma passagem muito histórica da Bíblia que marcou. A mulher hemorrágica, ela não era discípula. A mulher hemorrágica, ela nem poderia ser citada pelaquela época, mas ela marcou. Ó, eu não quero definir limites para Deus poder operar na vida das pessoas. Mas a autoridade da definição, o instrumento da definição do que é ser cristão, do que é ser igreja, isso sai da carne e da vida de Jesus. Então eu não posso citar esses exemplos para trazer a hermenêutica e a responsabilidade doutrinária do que a igreja tem que ser hoje. Eu vou dar um exemplo para você. Jesus entrou dentro do templo, Certo. requereu a autoridade messiânica e a propriedade de Deus ali, do culto, da verdadeira adoração, certo? Certo. Se ele viesse hoje, ele ia respeitar o que está aí? Não. Ah, então José de Arimateia nem serve. Certo? Você está trazendo uma coisa de Cristo, da indignação dele, que ele expressou lá atrás na história, para gerar um modelo do que ele seria hoje aqui. Sim. Certo? Mas aí- Então eu não quero limitar a graça de Deus. Tipo Sim. assim, ó, Deus pode agir na vida de uma pessoa, como agiu nesse caso que você citou? Sim. Mas é uma coisa diferente de você chegar e dizer, olha, eu vou ser líder da igreja e vou fazer da igreja o que eu quero. Isso é usurpação. Certo. Mas É aí disso vamos que nós lá. estamos falando aqui. Ok. Mas aí vamos parar pra pensar. Ah. Nós estamos generalizando isso? Não. O fundamento é Cristo. A regra tem que sair dele. Tudo bem, a Eu não regra estou tá- generalizando. Pelo contrário, eu estou dizendo a unidade é redentiva. Ela não é filosófica e política. A unidade é redentiva. Então, se a pedra é ele, a rocha é ele, então os pilares da igreja é ele. Ok. A fé é dele, o amor é dele, o evangelho é ele, o princípio é ele, a autoridade é ele, não é institucional. Certo. Então é isso que eu queria deixar claro para você. Eu concordo com você da importância de José de Arimateia de ter cumprido a profecia, mas em compensação ele não está dentro do modelo. Ele não faz parte do modelo. Por quê? Porque os homens que Jesus orientou e discipulou e honraram ele estavam sentados com ele para celebrar o verdadeiro acontecimento redentivo. E aquele que traiu, Então, o mas pescoço aí, na forca. aquele que traiu, aquele que negou, Que era político. aquele que duvidou. E Judas tinha o perfil, igual José de Arimateia, de estar ali, mas não concordar, não aceitar, conspirar, pertencer aos conselhos, que você sabe que todos eles ali eram Sim. participantes daquele conselho que é uma maçonaria, uma espécie de maçonaria e iluminismo da época, aqueles chefes que estavam lá liderando esse sistema. Então, assim, para nós chegarmos a um acordo, é certo ou não a igreja montar esse cenário para servir ao Estado? Cristo é a definição disso. Ele é a rocha, ele é a pedra angular. Sabendo disso, Mas como ele que falou você também argumenta? Mas ele falou também que toda a pessoa que ela é instituída, né, seja ela um político, seja ela um pastor, seja ela qualquer pessoa, ela é instituída por Deus. Então, mas Deus não pode instituir uma autoridade que não esteja sujeita a ele. Porque senão ele instituiu o anticristo, instituiu tudo que tem de errado e corrupto Mas neste a mundo, pessoa não tem sujeita sentido a ele isso. ou não é uma escolha dela, é um livre-arbítrio. Não, mas para uma autoridade ser legítima ali no Evangelho, uma autoridade ser legítima, ela tem que estar em sujeição a Cristo. Quando Nem um ou todas. dois ou três Nem estiverem todas. reunidos, Ó, a autoridade tem que ser ele. A prova é que nem todos como autoridade pode ser instituída por Cristo, mas ainda assim Cristo pode fazer um mover nela. Nabucodonosor, ele era a maior autoridade que tinha, ele não respeitava nada e ninguém, ele viu o poder de Deus algumas vezes, ele teve que virar um animal para ele reconhecer que Cristo era o verdadeiro Deus. Porque E ele era uma autoridade. Porque esse foi o propósito lá. Mas se você trouxer essa ideia que você está me citando aqui para a encarnação, isso tinha que acontecer também em Herodes e Pilatos. Tudo bem. Herodes vomitava bicho. Pilatos, não aconteceu nada com ele. Como é que você explica isso aí? Mas sabe qual que é o engraçado? Ah. Por que algumas pessoas aconteceram a mudança e outras não?
Porque algumas pessoas, elas tinham o coração aberto àquele novo ideal. Outras não. O Espírito Santo, ou o próprio Senhor Jesus, ele não consegue fazer uma mudança em uma pessoa que não tem essa abertura. Que não tem essa crença. Esqueci seu nome. Washington. Eu falei para você, olha, nós não queremos limitar o agir de Deus, tá? Na vida das pessoas. Nós estamos procurando fundamentos que definem o que a igreja precisa ser agora em ministério. Então entenda, para mim Deus pode agir em benefício de uma pessoa se Ele quiser e Ele não pode ser limitado. Eu estou falando de uma outra coisa. O uso indevido da prerrogativa de Cristo e da igreja dele é o que está lá. Entendeu? Certo. Se você parar, pregar para uma pessoa, orar por ela, que é o que a gente tem que fazer, eu não estou discutindo isso nem pedindo isso. Eu estou falando de uma outra coisa. De você pegar o que é dele de maneira indevida, injustificável. É o que está aqui. Então são duas coisas. Eu entendi o teu raciocínio, mas eu não estou discutindo o agir de Deus, nem os limites. Eu estou falando do uso, de desapropriar o que é de Cristo para o uso indevido. É o que está aí. E nós não temos como explicar isso aí. Não há explicação, é uma aberração doutrinária esse negócio aí. Então, você entendeu aí... como tem duas coisas diferentes? Sim, entendo. Entendeu? Deus agiu? Amém. Deus operou na vida daquela pessoa pelos meios legais, pelos meios bíblicos. Amém, eu não sou eu que vou impedir ele de fazer, ele quer fazer. Nós estamos falando de uma outra coisa. Quando a igreja se desmembra do cabeça que é Cristo, Sim. E ela passa a tomar direções opostas a ele, antibíblicas. Então, mas aí a gente tem que, pra gente outra falar coisa. sobre a igreja, primeiro a gente tem que entender o que é a igreja. Porque a igreja não é isso que você vê. A igreja é eu, a igreja é você. Nós somos o templo. A Bíblia fala que eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou a igreja de Cristo. Não é porque eu estou no meio de muitas pessoas que nós somos uma igreja. Ali tem paredes. Mas você tem parede com pessoas. Você há de conver comigo que também existe a perspectiva da comunidade. Tudo bem. Da junção. Tudo bem. Do coletivo. E aí como é que fica? Mas é o coletivo que vai ser salvo? Não estou dizendo isso. Mas você, na condição de igreja humana, está aqui sem fazer nada? Jesus não fala para ganhar um irmão que está em pecado? Sim. E como é que você faz então, no meio disso aqui? Você vai lá fazer alguma coisa, certo? Conscientizá-lo. Você que se você tivesse integridade cristã, eu tinha que subir em cima desse palco e parar com isso daí, dizer para todos, olha, tá errado. Então assim, no coletivo... A gente não precisa fazer isso, mas nós temos que interceder, nós temos que defender. Como é que faz você? O zelo? Senhor Jesus falou que a gente seria um atalaia, a gente avisaria a verdade, isso eu concordo com você. Não está escrito lá, o zelo da minha casa me consumiria? Caraca, mas ele foi morto por causa disso. Mas o zelo da casa, a casa é você, não é o que você está vendo aqui. Então o que ele foi fazer lá? Ele foi morrer por mim, ele não foi morrer pela instituição. Mas ele não foi lá avisar todo mundo? Ele foi avisar todo mundo. Então a gente não pode ficar calado, irmão. Tudo bem, mas é isso que você talvez não esteja entendendo. A gente não vai ficar calado. Tem a visão apologética. Nós vamos falar a verdade, isso eu concordo com você. Não vamos ficar calados. Mas não é necessário, porque ele já falou, ele já declarou a verdade. Tem pessoas que elas têm a sensibilidade de ouvir e outras não vão ter. Mas aí fica o livre-arbítrio, porque ele também deixou o livre-arbítrio. Ele morreu, ele avisou. Mas a igreja lá, depois da ressurreição, ela apontava os hereges. Lá nas cartas apocalípticas, ele direcionou a crítica para 7 delas. Certo. Então, como é que fica? Não para na cruz, segue, meu irmão. Segue, exatamente. Segue, então. Mas a gente faz o que, então? Mas o legal é que, como você falou, mesmo em Apocalipse, ele seguindo e declarando cada uma o que elas tinham de bom e o que elas tinham de ruim. Dando a notificação. Por João. Irmão apostólico, aí como é que fica? Como é que fica isso aí agora aí? Então, mas ela já deixou. Então, mas é uma coisa que a gente tem que saber separar. Isso é um movimento, isso não tem nada a ver com o cristianismo, isso aqui é um movimento cristão. Irmão, é uso indevido do que é dele. É isso que nós estamos discutindo aqui, é uso indevido. Mas ele falou assim, ó... Eu não acredito em placa. Não, tudo uso bem. Indevido. Quando você fala uso indevido, eu acho interessante, porque assim, quando os discípulos falaram assim, ó, Senhor, aqueles gentios estão falando do seu nome. Aí sabe o que ele falou? Deixe que falem. O importante é que a minha palavra seja propagada. Ou seja, não importa o que está acontecendo aqui. Falar é uma coisa. Mas eles estão falando. Ir em nome da igreja é outra, irmão. É isso. Qualquer um pode falar de Jesus, mas assumir a posição de liderar a igreja de Cristo é uso de prerrogativa, irmão. Tudo e bem. Qualquer segmento da sociedade se ia responder criminalmente. Por que não no evangelho?
Ah, então agora Deus liberou para todo mundo, mas do que é do homem vamos respeitar. Irmão, mas eu respeito a tua opinião. Obrigado. Senão vai tomar muito tempo aí. A igreja de hoje testemunha uma ruptura com esse Jesus. Quando ela se une ao Estado para cumprir finalidades políticas, quando ela discipula membros a exercer cargos públicos, chama isso de chamado cristão, fala que Deus está levantando políticos para usar. Então existe uma contradição no discurso e nos ensinamentos da igreja hoje. Marcha para Jesus, levando em conta os elementos de sua natureza, ela é política, ela é artística, ela é cultural e o Estado reconhece como patrimônio público, porque cumpre reivindicações. E hoje você está aqui. Eu queria saber qual a sua opinião. Você aceita a política dentro da igreja e concorda que hoje uma marcha com o título Jesus esteja sendo usada para eleger políticos e promover políticos? Eu vou falar como... eu sou da Renascer desde 2005, fazem 20 anos. Então eu sei como é que esse movimento começou. Então eu tenho credibilidade para falar sobre isso. Esse movimento político, com a junção com a igreja, com a Renascer, começou em 2018, que foi quando entrou o Dória, enfim. E aí foi aí que começou os altares virarem palanques, né? Então hoje me decepciono muito. Tenho vontade até de chorar por causa disso, porque sequestrou a nossa fé, porque virou emendas partidárias, entendeu? Então hoje não interessa mais o Cristo, interessa quem eles vão colocar no poder, porque a emenda que está indo para a igreja, é destinada às igrejas uma emenda, na qual ele vai lá fingindo ser um adorador de Cristo, mas na verdade ele é só um político que está ali para pegar voto. Com relação a um político dentro do parlamento, eu não vejo problema. Conheço alguns políticos, como o deputado Henrique, não sei se vocês conhecem. Ele é um pastor que deixou de ser pastor para poder cumprir com aquilo que Cristo... Com a função que tem que ser feita. Henrique Vieira, entendeu? Tem também a Ava Santiago, que é uma filha de assembleianos, de pastores. Não sei se vocês conhecem também a Ava Santiago. Existem pessoas que são competentes, evangélicas, que estão lá dentro para fazer a diferença de como que tem que ser a nossa sociedade. Agora, com relação à marcha, o movimento era para ser para Jesus. No começo era. Agora virou realmente um movimento político que me deixa bem entristecida. E é isso, enfim. Obrigado. E não disciplinou e nem discipulou nenhum dos discípulos a exercerem cargos públicos com esse objetivo de cumprir missão e vocação cristã. Tá? Então, fazendo esses levantamentos históricos do que Jesus foi, há um contraste no que a igreja é hoje. Uma ruptura, tá? Clara da autoridade de Cristo no que ela é hoje. Tá? Eu queria saber a opinião do senhor, por quê? Porque hoje nós estamos aqui dentro dessa estrutura que se intitula Marcha para Jesus, mas levando em consideração os seus elementos e natureza, ela é mais para o Estado do que para Jesus. Por quê? Porque o Estado reconhece ela como um patrimônio do Estado, no que diz respeito não só à sua natureza, como também sua obediência cultural, artística, política também, porque ela é um cenário político, ela traz políticos para o movimento, apresenta, ora por eles, etc. Eu queria saber do senhor, sabendo dessa ruptura histórica e doutrinária e bíblica, do que é a igreja hoje, do que é a Marcha para Jesus hoje, se o senhor concorda ou não, tendo em vista que você faz parte do ministério, né? Olha, é muito importante a sua colocação. O que eu quero falar? Infelizmente, nós passamos por uma coisa na atualidade chamada uma política. A política ela tem que ser feita de uma forma correta, de uma forma certa. O nosso apóstolo Estevão, ele tem levantado pessoas que temem o Senhor e servem ao Senhor. Que nós passamos por uma parte que tem muita corrupção, as pessoas não levam, por exemplo, muitas demandas que agradam e que beneficiam o nosso povo.
Então nós estamos com essa estratégia de levantar pessoas que verdadeiramente temem o Senhor, servem o Senhor, levantam o nome do Senhor e façam posturas que beneficiem o povo. Então essa é a nossa colocação. Praticamente, então, a igreja estaria assumindo a posição do Estado para cumprir o papel do Estado. Não. Mas é isso, não é? Não. Nosso papel é o quê? É nós estarmos juntos tanto na política correta e certa, porque nós estamos contra o contramão das coisas corruptas, das coisas que nós estamos vendo no Brasil, de coisas que não são devidamente corretas. Então nós estamos levantando um povo, que nem essa multidão aqui que está, hoje pela pesquisa que nós fizemos, foi acho que a maior marcha para Jesus que nós tivemos. Então muitas pessoas já estão entendendo, já estão amadurecendo mentalmente as colocações políticas para lutar por um país melhor. Porque a palavra do Senhor diz assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Como é que nós vamos cumprir essa palavra? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, se nós não tivermos um conhecimento de tudo que nós estamos, para nós debatermos e crescermos. Mas em que momento Jesus cumpriu essa palavra? Essa palavra foi cumprida porque acontece... Em que momento ele cumpriu essa obediência? A partir do momento que está na Bíblia o seguinte: meu povo perece por falta de conhecimento. Quando nós não temos o conhecimento da onde nós estamos, o que nós temos que fazer, qual a demanda que nós temos que fazer, nós não cumprimos a palavra. Então a palavra diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então hoje o povo está conhecimento, está amadurecendo essa política para nós levarmos um conhecimento melhor. Porque o que acontece? Para mim falar com você, ou com a senhora, ou com o senhor, sobre política, eu tenho que conhecer um pouco da situação. Agora, uma das coisas que a gente não pode, como cristão, aceitar é como o país está. O país não está de uma forma certa, de uma forma correta. Nós sabemos as demandas, infelizmente, que são injustas, que o povo está passando por umas situações injustas que a gente não leva no mérito da questão agora. Mas né? isso não se corrige com política? Hã? Por Não. que se corrige isso com o Evangelho? Olha, o Evangelho tem que estar junto. Mas aonde em Jesus isso aconteceu? Aonde nele aconteceu? Ele se interessou em reformar Roma? Olha, não, ele não se interessou. Eu não quero criar um debate, eu quero apenas falar um conhecimento. Não, pode expressar a opinião do senhor. Só quero entender a tua argumentação. A política da nossa Bíblia, ela diz muito dessa forma. Eu bato muito nessa tese, nesse fundamento, não apenas dando uma entrevista para vocês, de uma colocação. O nosso povo tem que amadurecer pelos conhecimentos, né? Pelos nossos conhecimentos. Vamos supor, se eu ler só a Bíblia e eu junto com a Bíblia não ter um conhecimento, como é que eu vou votar para um país melhor? Então nós temos um direito, no dia 15 de novembro, escolhermos. Se nós formos escolher, nós temos que analisar quem é a pessoa, qual o perfil da pessoa. O senhor acha que a igreja ela tem essa função de trazer orientação política para os seus fiéis, para capacitá-los a ter esse julgamento de qual partido... Ela tem que cumprir a palavra de ter conhecimento para escolher o melhor. Então ela tem que trazer essa orientação. Então o que acontece? Se a gente não tiver um conhecimento melhor, a gente não vai fazer uma votação correta. O senhor é pastor da Renascer? Não, sou presbítero. Eu fui pastor em outra igreja, agora eu estou fazendo o processo que é a igreja Renascer. Só me explica uma coisa, que é um fenômeno. Levando em consideração o que o senhor falou aqui, o senhor é a favor de que a igreja se una com o Estado, caminhe junto para resolver o problema do país. Estevão, quando o Bolsonaro estava à frente da presidência e aquela campanha toda em torno do Bolsonaro, com aquela esperança que ele fosse um cara eleito por Deus. O Estevão, por muitas vezes, ele pronunciou que a esquerda era um governo das trevas, e não só ele, como muitos outros pastores lá, que Lula era um homem do demônio, do diabo, seja como for. Hoje aí, o Messias da esquerda está aí. E Lula... Quem que seria? O Messias da esquerda é um dos políticos. Jorge Messias. Está aí hoje. Lá era o governo do demônio e das trevas.
Agora, de repente, o isso nosso- mudou e ele recebeu o Olha, mal aí em cima do palanque. nós Como é que o senhor damos- explica esse fenômeno de Nós- mudança de... Isso daí não é mudança, isso é uma educação política que nós temos que receber. Mas Jesus trouxe essa educação. Não, nós temos que ser educados, nós temos que ter uma educação onde nós podemos receber todos, porque nós vivemos numa democracia e essa democracia nós temos a liberdade de todos. Nós não podemos ser uma pessoa que podemos, porque somos contrários a algumas ideias, não recepcionar. Mas Então você não nós acha temos... estranho, mas foi a campanha deles, a direita Não, tem que a assumir camp- porque a esquerda ele é o tem- mal. ele- Agora isso mudar, de repente? Não, ele não falou que é um mal. Ele Falou. ele falou da seguinte forma: o nosso apóstolo é um homem que dispensa comentário do grande homem de Deus que é. Ele está há 40 anos e hoje você vê ele conseguir trazer essa multidão. Então é um homem que dispensa comentário, ele dispensa uma colocação do grande homem de Deus que ele é, então conhecido mundialmente. Então o que eu falo para vocês é a oposição da liberdade. Não é que eu sou contrário a vocês. Se eu fosse contrário ao que vocês colocam, eu jamais iria dar uma entrevista para Não, vocês. eu concordo, tô respeitando Então o senhor. o que acontece? Nós temos uma igreja maravilhosa que é a Renascer, aonde ela dá liberdade para todos colocarem. Então o senhor concorda com eu esse cenário que está aí? Não, eu concordo com o apóstolo Estevão Concorda com ele? nas colocações que Mas ele entende faz. que você não consegue fundamentar em Cristo nenhuma dessas razões que você falou aqui. certo? Olha, se você falar da Bíblia, a gente vai debater bastante, quase 2 horas dessa entrevista. Porque na Mas Bíblia, Jesus foi político? ele ensinou o povo a ter conhecimento na palavra. Mas ele não diz- político. Não. Como é que você, por exemplo, vamos dizer assim, vamos colocar assim, se você não tiver conhecimento, como é que você vai votar? Como é que você vai votar? Mas conhecimento sobre fé ou sobre política? Então, mas vamos lá. Como é que você vai colocar na mão de um país Brasil se você não conhecer um deputado? É que ali no Evangelho... Vamos dizer assim, vamos lá. É. Meu povo parece falta de conhecimento. Vamos nessa palavra. Então, o que acontece? Para me votar no deputado estadual, federal, no vereador, então eu tenho que conhecer quem é a pessoa. É que eu queria entender Então assim, vamos do senhor. colocar uma coisa. Evangelho ali, o conhecimento leva o homem a aceitar Jesus, não um político, né? Vamos dar um exemplo. Quantos anos o senhor tem? Eu? Aí você está pegando pesado. Então vamos lá. esse É qualquer um que entra. É qualquer um que entra na sua casa? Não. Você vai analisar quem merece você recepcionar. Da mesma forma, nós somos cristãos que nós temos que analisar quem que é o melhor. Quem que é melhor? Então nós temos que ter um Então conhecimento. o senhor acha que o Evangelho traz essa capacidade para a igreja? Lógico, porque a nossa mente é uma mente de Cristo. Nossa mente é uma mente... Olha, vamos usar a palavra, Romanos 12, 2, né? Desde os dias que diz assim, não nos conformeis com as mentes de hoje, mas pela transformação da nossa mente para que experimentei qual seja a boa, perfeita vontade do Senhor. Como é que eu consigo essa mente renovada que está na Bíblia de Romanos 12, 2? Tendo uma mente renovada. O que é uma mente renovada? Você ter uma mente visionária. O que é você ter uma mente visionária? É você ter uma mente que você sabe qual que é melhor. Vamos lá, eu tenho um filho de 11 anos. O que é melhor para ele? O melhor para ele é eu escolher um grande presidente, um grande deputado federal, Aí quando Jesus fala, por exemplo, que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele vai perder sua alma ali, o que ele é Mas visionário? eu não estou perdendo a alma. Aí o que acontece? Você só vai perder a alma se você não estiver seguindo os princípios. Aí se você não estiver seguindo os princípios, você vai perder a sua alma. É que ali no Evangelho a alma é mais importante, né? A alma é mais importante no Então, Evangelho. mas você quando está escolhendo o bom para o Brasil, você não está deixando de perder a sua alma. Você está escolhendo o melhor para a sua família. O que acontece? Nós temos o melhor. Nós vamos saborear o melhor. Para nós saborearmos o melhor. O senhor tem um conceito teocrático, certo? Não. Não Se tem? nós tivermos... Vamos lá. Se eu escolher um péssimo presidente, o que vai ser do meu filho? Isso se resolve com política. Não. E com Constituição. Eu estou falando de outra coisa, estou falando de Evangelho, certo? Então, agora você quer falar sobre o Evangelho? Então vamos lá. Sobre o Evangelho nós temos que escolher o melhor, temos que seguir princípios, né? Então o que acontece? Então nós vamos ver se o deputado estadual, o deputado federal ou o presidente, ele segue alguns princípios que é adequado com o que a gente precisa. Vivemos num país democrático onde dá essa oportunidade de nós escolhermos. Já deu para entender a opinião do senhor. Agora veja bem. Vamos lá ver o último presidente. Você está contente com o presidente hoje? Eu que te faço essa pergunta. Desculpa. Não tem problema. Você tá feliz com o nosso novo presidente hoje?
Assim, Não, só fiz uma pergunta, sim ou não? Você está feliz com o nosso presidente hoje? se eu for levar em consideração a Não. política do nosso país, eu nunca tive feliz com ninguém que foi na política. Então pro nosso... Só assim, mas o meu incômodo político Agora não me dá lá. direito de usar a Igreja de Cristo para Não. transferir para cá e querer resolver esse problema que é extremamente político. agora- O senhor é da opinião que tem que fazer isso. Eu entendi direito a... Não. Eu quero deixar bem claro e citar uma coisa. Nós temos que ter conhecimento. Tudo que você tiver conhecimento, você faz o melhor. Se você não tiver um conhecimento, você não faz uma boa política melhor. Então vamos lá, para mim ter uma vida melhor, para mim ter uma família melhor, para mim ter uma esposa melhor, para mim ter, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um bom presidente, um bom deputado federal, um deputado estadual. Vamos lá, eu vou na Bíblia. Quando eu vou na Bíblia, eu tenho que votar, não vou? Então no dia 15, eu, como cidadão, não tenho que votar. Se eu for votar lá e eu não tiver um conhecimento, como é que eu vou fazer? A Bíblia vai me dar o conhecimento para me votar no melhor. O Movimento Igreja Sem Política está aqui encerrando as suas atividades na Marcha para Jesus 2026, onde nós viemos aqui panfletar, trazer a divulgação do movimento, a organização do pensamento teológico, que está disponibilizada no site, para todos aqueles que se interessam e enxergam a contradição da união entre igreja e política. Presbítero, nós estivemos aqui com faixas, nós estivemos aqui com panfletos, também demos algumas entrevistas. Queria que o presbítero desse um balanço sobre como foi essas atividades hoje aqui na Marcha. Bom, Laís, a gente teve aqui 2 dias, né? Tivemos ontem com carro de som, como sempre, de uma forma pacífica. Organizamos os membros aqui do movimento para que eles estivessem panfletando, colocamos faixa, ou seja, aquilo que é o nosso intuito estabelecido em estatuto, de divulgar os propósitos do movimento e fazer com que qualquer pessoa interessada sobre esse tema, que nós sabemos que está atingindo uma corrupção extrema, né, tenham esse material por parte do movimento para poder entender e se posicionar conforme a vontade de Cristo. E se apartar desse cenário que a gente sabe que está cada vez mais comprometido e corrupto. E, presbítero, tivemos algumas entrevistas também para algumas mídias, né? O pastor fez para um influenciador, fez também para... O presbítero fez para uma rádio também. Como foi o balanço? Quais foram as perguntas? O que eles abordaram? Assim, qual foi a curiosidade deles, né? Muitos vieram pela curiosidade de ver, né? Igreja Sem Política. Sim. Bom, as pessoas estranham até porque a gente não vê isso acontecer, né? E a gente também diz para quem pergunta isso para nós, que não é que nós temos nós viemos aqui para dizer que nós entendemos que isso deve ser feito por nós mesmos. Mas que a Igreja de Cristo tem que ser defendida e se não estivéssemos nós aqui, alguém teria que fazer o nosso lugar. Esse é o primeiro ponto, né? E também dizer que qualquer pessoa que queira entrevistar o movimento, entrar em contato conosco, entender por que essas pautas são trabalhadas por nós, qual a fundamentação por trás, além disso estar divulgado nas nossas mídias, nos nossos endereços eletrônicos, a gente se dispõe também ao debate, à explicação, à fundamentação, tá? Tanto o pastor quanto nós que estamos aqui nos dispomos a fazer isso. A gente teve essas oportunidades hoje, esperamos ter mais. O que mais me chamou a atenção, se você me perguntar das entrevistas aqui, a principal é entender o contraste. Né? Eles estão vendo algo acontecer ali e perguntam o que vocês estão fazendo aqui. E perguntam da questão da quantidade, que foi uma que fizeram para mim hoje, não sei se fizeram para o pastor também. Né? Vocês estão aqui, qual que é a abrangência, qual que é o alcance disso? A nossa preocupação, como tudo aquilo que se faz para Cristo, é identificar que esse conteúdo, que essa autoridade, que aquilo que Jesus estabeleceu já está predeterminado por Ele, está escrito e nós trouxemos essa orientação. Fica a cargo de quem ouve, de quem acessa os nossos conteúdos, decidir se quer aceitar isso ou não. Isso para nós é o mais importante. Então, se nós tivermos a oportunidade de vir aqui, divulgar, anunciar que o que está acontecendo ali não é lícito perante Cristo, não é permitido perante o Senhor, foi feito. Para nós basta, é o suficiente. Tá? E, obviamente, nessas entrevistas a gente entende também que é a oportunidade de a gente dar muito mais detalhes ainda de todo esse cenário. Explicar e justificar a motivação do que está ali, quais são os interesses, qual a história por trás disso, né? E toda a contradição deles assumirem serem evangélicos ou cristãos e estarem defendendo pautas que não estão alinhados àquele que é o cabeça da igreja, que é Cristo. Certo. Tá? Certo. E pastor, nós também viemos aqui e entrevistamos alguns participantes da marcha, né? Entramos lá, falamos com eles, né? Queria que o pastor desse um balanço de como foi. Antes de entrar no mérito, né? Um participante aqui do movimento ouviu do irmão do Estevão Hernandes, ele perguntando cadê o caminhãozinho e diminuindo o caminhão do movimento. Aí eu quero mandar um recado para esse desgraçado, né? Que nada do que o movimento se dispõe em logística para cumprir a pauta do estatuto é financiado pelo Estado. A gente não tem dinheiro de político, seu desgraçado. Entendeu?
Não tem um dinheiro do político, Dinheiro nem público. de bandido, nem de partido nenhum. Entendeu? Então é um caminhãozinho pequeno, mas que com certeza está circulando com disposição para divulgar o que é legítimo e, obviamente, também é um número pequeno esse movimento, e é mesmo nosso movimento, mas você não tenha dúvida que todo mundo que está dentro dele não é pago. Vem voluntário, seu desgraçado. Vou falar uma mensagem para ele. Perfeito. Agora, voltando para a sua pergunta. Sim. Bom, assim, toda a marcha para Jesus que a gente vem é a mesma coisa, certo? Então, o que prega dessas pessoas? Que elas estão reféns de uma instituição e de uma autoridade institucional. Ponto. Elas não têm uma formação de opinião teológica, bíblica. Tudo que, na verdade, elas falam, elas pregam, elas testemunham no pensamento, está mais do que claro que está organizado pela igreja e pelo líder. Então, elas deixam claro isso. Conceitos, julgamentos, não tem citação bíblica, não tem preocupação de fundamentação. Tudo baseado em ideias e conceitos. Né? Então, assim, a gente vai vir em muitas ainda. Enquanto existir essa porcaria, a gente vai vir em muitas. E sempre vai ser a mesma coisa. Então, é muito claro o relativismo, é muito claro essa moldura de pensamento voltado para a filosofia. Você viu que a gente pegou uns lá que ficavam, pô, mas a igreja tem que ter preocupação com o seu fiel do que diz respeito à política. Por quê? Porque como é que ele vai cuidar da família? Como é que ele vai ter renda? Como é que isso e etc. Ele tem que trazer uma orientação para o fiel para escolher o seu melhor candidato e, enfim, a gente tem um país mais justo e etc, etc. Então você vê que se misturou de uma forma tão grande que eles estão entendendo que é justificado a heresia, né? É justificável quando o assunto é necessidade. Então, já não importa mais a verdade, já não importa mais o que Jesus pregou, importa isso, que a igreja esteja defendendo alguma coisa de necessidade. A escritura não é Cristo, e sim a liderança, o que sai da boca de um líder. A defesa não se volta mais para o evangelho, se volta para o povo e para os interesses de um povo. Então, assim, é isso que a gente viu lá. Aí, obviamente, vai vir os vídeos, o pessoal vai assistir, vai chegar nessa conclusão. Não foi diferente da última Marcha para Jesus que nós estivemos aqui e não vai ser diferente as próximas que vão surgir. Por quê? Porque existe uma institucionalidade do ensino. Certo. Existe um confisco de ensino. Entendeu? E eles garantem que as próximas vão atender a demanda das reivindicações. Por quê? Porque o povo é refém desse ensino teológico institucionalizado. Então a gente vai falar, eles não vão entender. Nós vamos trazer a biblicidade e eles não vão ter interpretação. É uma burrice total. E básico, tá? A gente não fala inelegível, a gente fala o básico. O básico é para poder, e mesmo assim eles não conseguem ou não são honestos para falar. Então, esse é o ponto da entrevista. Certo. Entendeu? Pastor, presbítero, nós tivemos aqui o cenário de uma contradição já política, né? Onde nós tivemos esquerda e direita no palco, onde foi discursado que o governo do mal precisa sair, mas o governo do mal estava lá no palco junto, né? Que foi o Jorge Messias do PT que estava ali. Então, queria que o pastor falasse sobre isso, porque a contradição política já é clara, né? Fora, não conseguem enxergar a contradição política, pastor? Fora a contradição teológica, eles não conseguem enxergar a contradição política que existe? Tirando de lado os rendimentos que devem ser ecumênicos, tirando de lado os rendimentos que devem ser políticos, tirando de lado os rendimentos que devem ser artísticos, porque todos estão financiados pelo mesmo fundo, certo? Tem esse ponto que você está falando aí, dessa questão de trocação de lado, por causa que política é isso, né? Ela é essa troca de interesses constantes. A questão é essa. Mas nós estamos falando do quê? De política, nós estamos falando de evangelho. Nós estamos falando de evangelho. Então, quando você traz o evangelho para esse cenário, é deplorável. Porque o que esses pastores estão discursando, eles se contradizem a todo momento quando se deslocam lá a ungir um candidato, a ungir um partido e dizer que Deus ali consagrou aquilo para governar o país e lá na frente isso mudar. Esse partido e esse candidato não dá certo, aí eles pegam um outro, renovam um cenário e detalhe, né? Quem era o diabo, quem era o demônio acaba virando anjo, porque o Messias da esquerda estava hoje aí, entendeu? Não só ele, como também outros candidatos e outros partidos,
católicos. Isso é outro ponto. E outros sabe Deus mais o quê. E tudo deixa claro. Eles estão interessados nessa campanha, capitalizando votos para essa campanha e, obviamente, gerando esse cenário de expectativa. Mas agora vai mudar. Agora nós vamos conseguir eliminar o mal que está nesse país, como foi a questão do Flávio, que é o próprio mal. Que é o próprio mal. Que ele é o próprio absurdo. Então, assim, eu venho falando pelos vídeos. Política precisa da religião para receber o polimento. E o polimento aí se baseia de gerar expectativas de melhoria quando o cenário está desgastado. E pior, né? Os candidatos são os mesmos e as figuras políticas nada muda. Exatamente. E pastor, essa questão, ele sempre vem com aquele argumento, né? Nós temos que orar pelas autoridades, precisamos respeitar. A oração as autoridades. está funcionando. Né? Então, a oração como é que pode? Funcionando. Nem as orações, nem as profecias. As profecias, que a gente descobriu que há séculos essas profecias acontecem. E se a gente for fazer nenhuma delas se cumpre. Se for fazer o levantamento, são inúmeras. Que já não deu certo também. Então, assim, daí os caras, nas entrevistas, a gente ouve assim, mas mesmo assim eu venho louvar o Senhor, mesmo assim é Ele e eu, neste cenário de absurdo. Você vê o tamanho da burrice desse povo. Mas seja como for, a gente vai se manter firme até o fim. Pastor, só a última questão de ter essa questão ecumênica da marcha, né? Além dos candidatos católicos, que nós vimos, inclusive o Tarcísio novamente louvou, pegou o microfone aí, cantou tem um hino. Tem alguma diferença entre evangélico e católico? É verdade. Hoje não tem, né? Não tem mais essa preocupação de separar e de realmente trazer os... Agora, a gente teve o pronunciamento do Cláudio Duarte e a gente mencionou que deixou estampado qual o objetivo dessas estruturas voltadas para uma marcha em pró-Jesus, que são ecumênicas, são eleitorais. Ele deixou claro, a gente colocou o vídeo lá com ele falando, caramba. Então, mas dizendo que ecumenismo não é ecumenismo. É o que nós temos dito, né? Que eles estão ressignificando todos os conceitos e textos bíblicos. A justiça não é uma justiça que é redentiva, o direito também não é redentivo, ecumenismo não é mistura de religião. Eles estão querendo confundir a cabeça do povo cada vez mais. É melhor para fazer piada do que dar explicação. Sim. Né? A gente vai continuar se comprometendo em estar presente quando configurar, né, que a igreja se desloca a se unir com o Estado para cumprir essas finalidades que não são messiânicas e não são bíblicas. A gente vai continuar nessa luta defendendo a integridade, a preservação e a pureza daquilo que Jesus foi na história, no que diz respeito ao Evangelho. Tá? E eu quero deixar claro para vocês isso, que a gente sai com um sentimento, toda vez que a gente trabalha, sai com um sentimento de extrema tristeza, ao mesmo tempo indignação, da maneira como a sociedade e a igreja em si ela foi trabalhada para se tornar burra e ignorante, em todos os sentidos. Né? Mas peço aí àqueles que são a favor desse trabalho, que vocês divulguem nossas plataformas, os vídeos de orientação, porque com certeza nós queremos atingir mais consciências, né? E espero, meu Senhor, que isso ainda venha acontecer de uma forma mais profunda e extensiva. Dizer também a todos que costumam visitar as nossas mídias, vão assistir esse vídeo, que todos esses conteúdos que nós falamos aqui, não só da entrevista, mas todo o material de fundamentação, vídeos que foram gravados ao longo da história do movimento, que representam exatamente a figura desse pensamento, dessa informação que todas as pessoas deveriam buscar e entender esse cenário que está aí posto, né, que vem se repetindo todos os anos, que a gente também vem aqui para lutar contra, se esse cenário realmente representa a vontade do Senhor, que nós sabemos que não representa. Acesse as nossas mídias, visite os nossos conteúdos, que lá vai ter fundamentação, vai ter vídeo explicativo, perguntas e respostas já gravadas ali, centenas delas, para tirar todo tipo de dúvida que você pode ter sobre esse tema, para chegar ao final numa conclusão só. A Igreja de Cristo não se mistura com esse cenário que esses homens estão vendendo aí. Um abraço aí para todos os amados que nos acompanharam aqui nesse dia. Pessoal, um abraço, continuamos, seguimos em frente no propósito, no objetivo de exigir uma igreja que seja exclusiva e fiel a Cristo. Deus abençoe todos vocês.